Pai, quero te louvar, ó Deus, pela vida do teu servo, evangelista Alexandre Luiz, que veio como teu mensageiro, enviado pelo nosso pastor, para trazer a mensagem da tua palavra, Senhor. E ele precisará enfrentar o que para nós é dificuldade, mas que também reconhecemos como bênção da tua parte. Te pedimos a tua graça sobre o teu servo, a tua ajuda, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha mais uma vez auxiliar o teu servo neste momento em que ele se coloca como canal transmissor da tua palavra para cada coração que aqui está. Deus Todo-Poderoso, usa o teu servo para a glória do teu nome, para que vidas aqui sejam impactadas, libertas, salvas, transformadas, consoladas, curadas, batizadas, renovadas. A chuva não impede o teu operar aqui esta noite, Deus. Por isso nós te clamamos e nos colocamos como verdadeiros adoradores, querendo ver a tua glória em nosso meio. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pastor Alexandre, com a mensagem. Amém, irmãos. Conforme a autorização do pastor, todos podem sentar. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, quero falar primeiramente da minha alegria em poder estar aqui nesta cidade pela primeira vez e louvamos a Deus por esse tão grande privilégio que Deus nos dá de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Desde já agradecendo ao nosso pastor pela honrosa escala, pela oportunidade de servir, de cooperar com o nosso pastor, que é sempre uma felicidade. Também grato a Deus pela vida do pastor Samuel, o corpo de obreiros, que aqui estão, os presbíteros, a igreja, funcionários, todos que aqui estão, Deus os abençoe. Amém? Queridos irmãos, eu quero, de uma forma bem prática, trazer uma rápida palavra evangelística aos nossos corações. Entrei em contato com o pastor Samuel e nos informou que o trabalho seria ao ar livre e que eu ficasse à vontade para escolher um tema para trazer uma reflexão para a igreja. E assim queremos fazer conforme a orientação do pastor. Queridos irmãos, Marcos, capítulo de número 5, um texto bem conhecido, Marcos, capítulo de número 5, eu quero ler apenas com a igreja, ou para a nossa meditação, o versículo de número 36, Marcos capítulo 5 e o versículo de número 36, que nos diz a palavra de Deus: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler, como já disse os irmãos, é um texto bem conhecido, um texto no qual acredito que todos os irmãos já ouviram falar acerca deste assunto, ou até mesmo alguns tiveram a oportunidade de pregar ou falar acerca do mesmo. A Bíblia nos conta acerca do Senhor Jesus em seu ministério terreno, onde o Senhor, no período de 3 anos e 6 meses do seu ministério, realizou diversos milagres, prodígios, maravilhas, realizou verdadeiramente grandes coisas que, posso dizer aos irmãos, foi um ministério um dos mais rápidos, mas também um ministério mais completo que houve. Alguns se atrevem a dizer que a Bíblia faz citação de aproximadamente 35 milagres realizados pelo Senhor, deixando bem claro para todos que aqui estão, que isso não quer dizer que Jesus realizou apenas 35 milagres. Muito mais ele realizou, e a Bíblia nos diz claramente que se tudo aquilo que Jesus realizou estivesse escrito neste livro, o mundo inteiro não poderia conter com o peso deste livro. Mas para ganharmos tempo, queridos irmãos, a Bíblia nos mostra no capítulo 5 de Marcos que Jesus atravessa o mar e vai para uma região
E ali nesta região de Genezaré, nos diz a Bíblia, o Senhor opera um grande milagre, aonde um homem que era possesso de demônios teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus e ter a sua vida totalmente mudada, restaurada. Após esse milagre em Gadara ou Genezaré, Jesus volta novamente com os seus discípulos para a margem. E quando Jesus chega à margem do rio, nos diz a Bíblia Sagrada que havia ali uma grande multidão que estava esperando o Senhor retornar. E a palavra de Deus nos mostra claramente que por onde Jesus passava, sempre uma multidão estava ali a acompanhar. Alguns estimam e chegam a declarar que era uma multidão diária de entre 12 e 15 mil pessoas que acompanhavam Jesus em meio àquela grande multidão que lhe cercava. Naquele dia acontece algo muito diferente. A palavra de Deus nos diz que no meio daquela multidão, enquanto Jesus está indo com os seus discípulos, um homem, um principal da sinagoga, um chefe da sinagoga, alguém que tinha por nome Jairo, é o que diz a Bíblia. O nome Jairo significa iluminado por Deus. Este homem, ele era alguém que era responsável pelas sinagogas daquele dia, sinagoga na qual as pessoas precisavam estar ali reunidos para pregarem a palavra, estudarem a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que aquele homem, ele tem uma filha, e sua filha tem 12 anos de idade. E creio que quando ele está em sua casa, ele percebe que a sua filha está enferma de uma forma tão grandiosa, que ela está caminhando a um colapso, a um momento difícil. Ele percebe como pai que a sua filha está caminhando para a morte. Ele mesmo diz com as suas palavras que a sua filha estava moribunda. A enfermidade, que não sei dizer a você qual era, tomou conta daquela menina de 12 anos de uma maneira tão grande que ela agora está caminhando à beira da morte. Aquele pai, embora condecorado, podemos dizer assim, de cargos e de responsabilidades, tanto na questão religiosa, como também pela influência de Roma, que lhe dava esta liberdade, ele sai de casa preocupado. E eu acredito, irmãos, que ele já ouviu Jesus pregar, ele já viu Jesus realizar milagre na sinagoga, ele já tinha visto de alguma maneira Jesus fazer alguma coisa. Nos diz a Bíblia que ele corre em meio àquela multidão até onde está Jesus, e quando se aproxima do mestre, ele se lança aos pés do Senhor Jesus e começa adorando ao Senhor. Eu imagino, irmãos, a multidão olhando para aquele homem chamado Jairo e observando aquela situação, como pode um homem da elite, um homem tão bem conceituado, um homem tão condecorado de tantas estrelas e de tantas responsabilidades, chegar e se prostrar diante do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra que agora ele abre a sua boca e diz ao mestre, diz: Senhor, eu te rogo, eu te imploro. E isso depois de adorar. Porque, irmãos, Jairo, ele está reconhecendo que aquele que está na sua frente é maior do que as enfermidades, é maior do que a morte, é maior do que a religião, é maior do que as leis da terra. E ele adora. Depois que ele adora, ele agora faz um pedido e diz: Senhor, a minha filha está em casa moribunda, prestes a morrer. E logo ele pede a Jesus que vá até a sua casa, para que Jesus, indo à sua casa, imponha as mãos sobre a sua filha e ela possa ser curada daquela enfermidade. A Bíblia diz que aquela adolescente tinha 12 anos de idade. 12 anos, à luz da Bíblia Sagrada, na vida de um judeu, ou na vida de um jovem adolescente naqueles dias, revelava um momento de felicidade no lar.
revelava um momento de felicidade no meio de uma casa na parentela, pois era com 12 anos de idade que ali a menina, o menino, o rapaz daquele contexto, ele passava agora aos 13 anos, tendo a responsabilidade como uma pessoa adulta, no sentido religioso, no sentido espiritual. Era um momento esperado pelos pais, era um momento esperado pela sociedade. Mas naquele ano, naquela casa, o luto estava chegando, a situação estava assolando e a morte estava querendo adentrar naquela casa. Aquele pai, vendo a situação, corre até onde está Jesus. Jesus diz: eu vou à tua casa, Jairo, nós vamos até a tua casa, a tua filha vai ter saúde. Jesus sai com Jairo, acompanhando, indo em um cortejo com uma grande multidão, indo até a casa de Jairo para resolver aquele problema, para resolver aquela situação. Só que a Bíblia nos diz, amados e queridos irmãos, que a fama de Jesus se alastrava por todas as regiões. Não só era uma fama interna, a fama de Jesus estava percorrendo todas as cidades circunvizinhas. A fama de Jesus chegou lá no açougue, chegou na escola. A fama de Jesus chegou lá dentro, aonde estavam os maiores acadêmicos da época. Mas a fama de Jesus também chegou aos arrebaldes da cidade. A fama de Jesus chegou lá no tanque de Betesda. A fama de Jesus chegou lá no leprosário, aonde estavam os leprosos. A fama de Jesus chegou aonde estavam aqueles enfermos que eram excluídos da sociedade. E eu acredito que a notícia que percorria era: chegou um homem na terra que está entre nós, que é diferente de todos. Talvez alguém perguntasse e dissesse: diferente de quê? Ele é diferente em tudo. Ele é diferente quando prega, é diferente quando anda, é diferente quando cura, é diferente quando opera. Tudo que ele faz é diferente. Se tem cego, quando ele chega, o cego enxerga. Se tem paralítico, quando ele chega, o paralítico começa a andar. Se tem fome, ele multiplica pão e peixe e alimenta a todos. Ele é diferente. A mensagem se espalhou. E essa mensagem também chegou ao ouvido de uma mulher, que quando esta menina com 12 anos nasceu na casa de Jairo, em uma outra casa, uma mulher, que a Bíblia diz, certa mulher, estava iniciando um problema sério de enfermidade em sua vida. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que uma certa mulher, uma mulher que tinha muita condição, uma mulher que era bem conceituada no sentido financeiro, porque a Bíblia Sagrada diz que ela gastou todos os seus bens à procura dos médicos para curar a sua enfermidade. O tecladista, me ajude para a gente concluir. Enquanto ela tinha condições, ela procurou os médicos, mas os médicos não puderam dar jeito ao problema daquela mulher. Talvez ela procurou por outros meios religiosos para dar um jeito também na sua enfermidade e não teve jeito. Primeiro, perceba que esta mulher, a Bíblia não faz nem citação do nome dela. A Bíblia diz que era uma certa mulher, em um contexto social, aonde a mulher, eu não estou falando de jeito nenhum, viu, mulheres, fica calma, Jesus mudou a história, mas num contexto aonde as mulheres eram desprezadas, menosprezadas. O seu nome não é citado. As mulheres eram tão menosprezadas naqueles dias, que, para você ter uma ideia, quando ia se vender um escravo, o preço de um escravo era 30 moedas de prata. A mulher era vendida pela metade do preço. O homem poderia fazer contratos e firmar contratos, é o que está no Antigo Testamento, mas a mulher, naquele contexto, se preocupa não, que a gente vai dar um final feliz para as mulheres. Mas naquele contexto, não é hoje, as mulheres não podiam firmar contratos. As mulheres eram
num sentido, em um âmbito tão machista, que quando a mulher estava ali, ou melhor, quando o homem estava com os visitantes, as mulheres tinham que ficar lá na cozinha ou dentro da tenda. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Sara, quando os anjos vieram, foram recepcionados por Abraão. Uma mulher que não tinha filho naquele contexto, segundo Gênesis capítulo de número 30, era mais menosprezada ainda, porque era como uma mulher infrutífera que não gerava filho, e ela causava tristeza ao marido ou aos familiares que ali estavam naquele contexto. A mulher era tão desprezada, e aqui era o problema desta mulher. Qual era a enfermidade desta mulher? A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. Segundo o que está em Levítico, capítulo de número 15, entendemos que aquela mulher, em um período normal de uma mulher, ela se torna impura, porque era o que a lei dizia, e ela precisa passar 7 dias fora da sociedade, de casa, dos parentes, dos amigos. Está lá na Bíblia, onde ela tocasse era imundo, por onde ela passasse, então ela era afastada socialmente, era afastada do âmbito também familiar. A mulher era humilhada ao passar por essa situação. Só que aquela mulher, acontece com ela algo que é tão normal, só que ela passa 7 dias e nada de ser resolvido. Passa 15 dias, um mês, um ano, 12 anos se passaram, e aquela mulher está distante da sociedade, distante da sua casa. A Bíblia diz certa mulher. A expressão mulher na Bíblia não está falando de uma moça, de uma jovem, de uma adolescente. A expressão mulher na Bíblia está falando de mulher madura e que tem casamento, que tem lar, que tem família. Logo eu entendo que durante 12 anos esta mulher teve que ficar isenta da casa, ausente dos filhos, ausente da sociedade. O que ela tinha, ela ia no médico, o médico tapeava talvez, tentando dar um jeito para ganhar e consumir tudo que ela tinha. Chegou a estaca zero, a mulher estava rejeitada, abandonada, mas a notícia também chegou no ouvido daquela mulher. Que notícia foi esta? É que o Messias, Jesus de Nazaré, estava na terra, e além dele abrir olhos de cego, ressuscitar mortos e fazer tantos milagres, também poderia resolver o problema daquela mulher. A palavra de Deus nos mostra, alguns chamavam aquela mulher naquela situação, por exemplo, de amaldiçoada. Está na sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo, eu acho que é o 36 por diante, que é um dia Davi olhou para Joabe e disse: por que tu matasse Abner? Então lançou uma maldição. O homem, segundo o coração de Deus, lançou uma maldição sobre a vida de Joabe, dizendo: olha, não vai faltar na tua família paralíticos, leprosos, quem mendigue o pão e que tenha fluxo de sangue. 1000 anos se passaram, e a tradição e a cultura, quando via uma pessoa padecendo de fluxo de sangue ou de qualquer uma outra enfermidade como esta que eu acabei de lhe citar, dizia: isto é maldição. É a maldição que recaiu sobre Joabe. Entre Jesus, esta mulher do fluxo de sangue, e o que aconteceu lá em 2 Samuel, alguns acreditam que mais de 1000 anos se passaram, e aquela mulher, por onde passava, eu acredito que alguém dizia: olha, uma amaldiçoada, olha quem está debaixo de maldição. Porém, meus amados irmãos, a mulher coloca um propósito no seu coração, e ela vai rompendo a multidão. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas a maioria das pessoas que tinham algum tipo de enfermidade vestiam muitas vezes uma capa escura, que era para identificar que estava debaixo de algum jugo. Eu acredito que aquela mulher, talvez com uma capa escura, sai rompendo a multidão.
Um dia fizeram uma pesquisa e dizendo que aquela mulher, talvez se ela tivesse 60 quilos, nesse período perdendo sangue de 12 anos, ela estava pesando entre 28 e 32 quilos. Alguns afirmam que por essa enfermidade ela já era para estar com uma leucemia, caminhando para a morte. Ela estava anêmica, ela estava sem cor, ela estava esquelética, ela estava vivendo um verdadeiro pesadelo em sua vida. E em fraqueza ela sai rompendo uma multidão de 12 a 15 mil pessoas, e ela vai dizendo assim: se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, eu ficarei curada deste mal. Se eu tocar nas orlas da sua veste, eu vou ser curada. E ela vai caminhando, 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 até que ela consegue, de uma certa forma, tocar na orla. Peraí, detalhe: quem pode tocar na orla, irmãos, pode tocar no vestido, pode tocar mais acima. Mas a mesma Bíblia Sagrada nos mostra, no livro de Números, que Jesus, assim como um bom judeu, ele tinha a sua vestimenta, e lá no final da sua vestimenta, a Bíblia diz no livro de Números e de Levítico, que no final tinha uma franja, um cordão azul. Quem usava aquele cordão azul demonstrava que tinha compromisso com o céu e era guardador dos mandamentos. Todo mundo que queria representar a sua submissão aos céus e a sua submissão à palavra de Deus andava com aquela orla ou com aquele cordão azul pendurado, que também era conhecido como orla. E logo quem era representante da lei andava com aquilo. Provavelmente Jesus estava com uma vestimenta como aquela. A palavra no Antigo Testamento para orla é a expressão no hebraico kenaf. E a expressão kenaf, traduzida para nós, é asas, asas. Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo de número 2, que para vós nascerá o sol da justiça, e para aqueles que vierem a ele serão tocarão nas asas e ficarão curados. Para uma confirmação que alguém era o Messias, segundo eles, era necessário que alguém tocasse nesse cordão e fosse curado. Eu imagino que no decorrer da história, todo mundo pegava num cordão, todo mundo tocava nos cordões, e a situação era a mesma. Mas a mulher, como boa judia, entendia: se verdadeiramente ele é o Messias, se verdadeiramente ele é o Salvador, se verdadeiramente é aquele que transforma e muda, eu vou tocar lá nas asas, lá nas orlas da veste, e se eu tocar e for curada, ele é o Messias, o Salvador do mundo. Por isso ela disse: eu tão somente tocar, se eu tocar, alguma coisa vai acontecer. Ela consegue tocar. A mulher está debaixo de maldição. Quem colocou a maldição sobre ela foi uma palavra proferida pelo rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas segundo a Bíblia entendemos que toda maldição ela é quebrada quando um profeta maior pronuncia a bênção sobre alguém. O próprio Davi disse que da descendência de Joabe haveria maldição, mas Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que Joabe, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que todos os homens da terra. Você crê que Jesus quebra a maldição? Jesus quebra a maldição. Talvez você está aqui hoje debaixo dessa chuva, Deus te trouxe para ouvir isso, porque o diabo tem soprado na tua casa, na tua família, dizendo: olha, na minha família é só assim, só morre disso. Tem uns que dizem: meu tataravô morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, não sei quem morreu de câncer, e não sei quem morreu de câncer, e também tem que ser comigo. Outro dia: aquela família ali, só Jesus. Fulano bebia, ciclano bebia, fulano bebia. É uma maldição, eles dizem hereditária, uma
após outro. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu te apresento um Jesus que quebra a maldição. Eu te apresento um Jesus que liberta. A palavra de maldição não haverá autoridade sobre a nossa vida. Você crê? Levanta a sua mão, mesmo na chuva, debaixo do guarda-chuva, onde você estiver, essa palavra te alcança. Aquele que é maior está quebrando a maldição. Aquele que é poderoso está quebrando a maldição. Talvez lançaram, mas Jesus já quebrou. Jesus já quebrou. Às vezes alguém diz assim: fecha, vai fechar, vai fechar, vai fechar. E Deus diz: vai abrir, vai abrir, vai abrir. Alguém diz assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas Jesus diz: vai ter vida e vai ter vida. Jesus para em meio à multidão e diz: quem me tocou? Alguém não entendeu e disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime e tu pergunta quem te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quem me tocou? A mulher se apresenta. Eu imagino todo mundo saindo de perto e se afasta, se afasta. Mas Jesus se aproxima da mulher. Enquanto a sociedade a abandona, rejeita, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, diz a ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Primeiro, Jesus trata ela como filha. Você não tem ninguém por você, mas eu sou teu pai e você é minha filha. Tenha bom ânimo, ele está dizendo: tenha alegria, receba a alegria. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, a orelha já esquentou e o coração está batendo forte. Talvez alguém pense que a tua história só vai ser de tristeza, mas Jesus está dizendo: tem bom ânimo, tem alegria. Tua fé te salvou. Peraí, irmãos, ela não está querendo salvação, ela está querendo cura. Mas Jesus, irmão, presenteia primeiro com o espiritual. Quando ele dá salvação, aí ele acrescenta com cura, com batismo, com restauração. Primordial é salvação. A tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente a mulher foi curada. Mas quando Jesus manda ela ir, imagina, irmãos, eu vou concluir com Jairo, né? Que eu falei sobre ele. Mas a mulher roubou a cena. Vai em paz. Sabe o que Jesus está dizendo a ela? Volta para casa. Só que quando a mulher, pastor, o senhor sabe muito bem quem sou eu, ficava impura, ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote dizia: impura, se afasta. Ele fez isso e ela foi embora. 12 anos. Aí Jesus disse: agora volta. Aí lá vem a mulher do mesmo jeito. Ela agora tem que passar pelo sacerdote. E o sacerdote dizer: está pronta, volta para casa. Eu imagino aquela mulher voltando para casa. Mas antes de ir para casa, ela tem que passar no sacerdote. Eu não acredito. Sou eu mesmo, estou viva, estou corada. Passaram-se 12 anos. Eu vim aqui trazer o sacrifício. Eu quero voltar para casa. Não é possível. Sou eu mesmo, eu estou vivinha. O que foi que aconteceu? O sacerdote pergunta. Eu me encontrei com um homem Jesus, chamado Jesus, que é maior do que a medicina, que é maior do que a religião, que é maior do que todas as coisas. E eu toquei nas orlas da sua veste, fui curada do mal. E ele disse: volta para casa. Está curada, volta para casa. Deixa eu conjecturar mais ainda, irmão. É mente, a mente vai pensando. Eu imagino ela voltando para casa. Quem é
sou eu. O marido conhece a voz da esposa, os filhos conhecem. A Bíblia não diz, é só um pensamento meu, mas tiveram que abrir a porta. E a mulher que há 12 anos estava fora de casa, entrar dentro de casa e dizer, estou pura. Jesus mudou a minha história. Jesus muda a história. O teu final não vai terminar como está. Deus tem um final feliz para a tua história. Deus tem um final feliz para o teu lar. Deus tem um final feliz para a tua casa. Vamos voltar. O texto diz que ele agora, vamos para casa. Aí a Bíblia diz que imediatamente chega alguns homens e trazem a notícia dizendo, Jairo, não incomode mais o mestre. Por quê? Tua filha já está morta. Se fosse hoje, talvez alguém fosse reclamar com Jesus. Está vendo aí, Jesus? Cheguei primeiro. Eu já estava aqui na fila faz tempo. Aí o Senhor parou para atender essa mulher aí. Enquanto isso, minha filha morreu lá em casa. A palavra negativa chega, meus irmãos. Quem nunca ouviu uma palavra negativa aqui? A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. 1 Coríntios capítulo 14. Há muitas vozes no mundo. Escutamos todos os tipos de vozes. Palavras negativas. Mas entre tantas vozes que existem na terra, existe uma voz que é superior e poderosa, que é a voz do Senhor Jesus. Enquanto alguém traz a mensagem ruim, Jesus diz, não temas, crê somente. Tua filha não está morta, ela dorme. Jesus vai caminhando à casa de Jairo. Quando chega lá tem gente chorando, tem gente com um teatro, aquela zoada. Mas Jesus diz, para que esse monte de gente aí dentro da casa sem resolver problema? Vai entrar dentro da casa quem resolve problema. Sai todo mundo. Multidão para aqui para fora. Entra Jesus, os pais e 3 discípulos. Jesus dizendo, a menina dorme, e alguém rindo, sorrindo é o que diz a Bíblia. Mas naquele instante, diz a palavra de Deus, que Jesus foi onde estava a menina, estendeu a mão e disse, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. A menina sentou, levantou. Jesus pega a menina pela mão e entrega ao pai e à mãe e diz assim, alimenta ela, dá comida a ela. E eu imagino, irmãos, a multidão lá do lado de fora dizendo, o que é que está acontecendo lá dentro? O que é que está acontecendo lá dentro? Mas tiveram a oportunidade de ver a menina andando para lá e para cá e se alimentando. Aqueles que zombaram ficaram envergonhados. Aqueles que não criam tiveram que crer. E quem não pensou que ia ver, teve a oportunidade de enxergar o milagre que Jesus estava realizando. Jesus te levanta, menina, hoje. Talvez você chegou neste culto aqui, como já foi dito, veio só para ouvir a palavra ou assistir, mas Jesus está dizendo, levanta-te, menina. Levanta-te, menino. Vem para cá, sai desta situação. Esse é o Deus, irmãos, que opera maravilhas. Eu quero perguntar a você, o pastor permitiu, não quer ir mais além. A hora não permite a chuva também. Mas onde está você que gostaria de marcar a tua vida hoje? Num dia de chuva, no culto da safra, aqui nesta usina, você dizer, naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus e Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu jeito de viver. É a tua oportunidade, é o teu momento.
Trabalha, meu irmão. Se você está perto de uma pessoa, convida ela, convida ele para que ele possa fazer a sua decisão para Cristo. É o teu momento, amigo, é a tua oportunidade. Talvez você tenha vivido debaixo de um jugo até hoje, mas Jesus quer tirar esse jugo. Jesus quer te libertar. Jesus quer entrar na tua casa.